Agora vamos falar sobre os benefícios do PDM. Um PDM bem realizado garante o saneamento e a governança da base cadastral. Com isso, você tem uma base de cadastro de materiais e serviços com cadastros unificados, com descrições precisas, sem duplicidades. Isso gera ganhos imediatos em diferentes setores da empresa. O primeiro ganho identificado é através da redução de custo e tempo do departamento de compras e do departamento de cadastro. Essa redução se dá através de um ganho de agilidade muito maior em todo o processo e uma precisão das informações obtidas, reduzindo o retrabalho. Outro ganho imediato é a redução de conflitos entre os diferentes departamentos, pois quando um requisitante ele solicita a compra de uma nova peça ou insumo, ele tem as suas pressões dentro do seu setor para que isso aconteça o mais rápido possível. Porém, quando esbarra na ineficácia do processo, a compra é demorada e isso acaba gerando conflito entre as diferentes partes envolvidas no processo, ok? Além disso, a gente tem uma redução direta de compras devolvidas por uma imprecisão na solicitação e isso acaba passando batido quando os processos não estão bem definidos, quando as descrições são imprecisas, abre um campo enorme para subjetividade e a subjetividade dentro de um processo de trabalho é mortal. Quando a gente tem e garante um processo de ponta a ponta, que está lidando com uma mesma informação que refere-se a um mesmo item, mesmo isso partindo de diferentes cabeças, o que é garantido através de um processo de padronização, de metodologia, a gente tem aí a redução drástica dos materiais comprados de forma equivocada, reduzindo então o uso do espaço, do estoque, para guardar materiais que não serão utilizados brevemente, a identificação de materiais obsoletos, o que também libera bastante espaço no estoque, permite esse material que está ali depreciando, de repente ele ser vendido para uma outra empresa, e isso gera recursos, libera espaço. Outro processo interessante, que é um benefício do PDM, é quando uma empresa adquire uma nova empresa, ela recebe com isso todo um legado de informações e sem uma metodologia clara, provavelmente ela vai juntar os cadastros e vai ter um determinado caos instaurado. Esse caos se dá por quê? Porque cada pessoa que cadastrou de cada empresa é diferente, cadastrou isso de uma forma, cadastrou material com uma descrição diferente. Quando a gente sabe que a gente está tratando de um mesmo item sem a padronização, isso é impossível. A partir da padronização e fazendo o dever de casa na sua empresa, quando você adquirir uma nova empresa, tem plenas condições de trazer esse legado de informações e converter essas informações próprias para o teu sistema. Outro ganho, simplifica o processo de solicitação de novas compras, seja através de meios eletrônicos ou dos meios convencionais. Quando você tem uma base padronizada, seguindo os critérios claros, você gera um tipo de nomenclatura que permite o fornecedor entender exatamente o que você precisa, diminui o tempo de comunicação entre as partes e permite também que ele possa encontrar a possibilidade mais econômica em cima daquela solicitação de compra. Um último ganho que a gente pode identificar dentro desse processo é a possibilidade de acompanhar a evolução de gastos através de diferentes áreas e setores. Quando você tem essa base de dados organizadas, os relatórios saem precisos, os dados contam história. A ideia do saneamento é possibilitar que os departamentos gestores tenham a possibilidade de identificar pontos de melhoria, identificar os ganhos que têm sido obtidos pelas melhoras de processos ao longo do tempo e com isso a gente vê um processo específico da central de cadastro, a geração de PDM,
melhorando todo o ambiente organizacional e garantindo a eficácia do seu negócio. Vamos aos números. Com a nossa experiência ao longo desses anos e trabalhando com diferentes perfis de negócios, a gente identifica alguns ganhos claros em vários setores da empresa. Pelo menos 20 a 30% de ganho de tempo e recursos dentro do departamento de compras e da central de cadastro. Algo em torno de 60% da redução de devolução de itens comprados de forma equivocada. Esse número só não é maior porque ainda depende de uma boa comunicação entre as partes, e isso o processo de saneamento não tem como garantir. Outro ganho que a gente identifica é a redução de itens não identificados no cadastro. Pelo menos 30% das bases que a gente encontra, a gente tem itens que não dizem absolutamente nada a respeito de um objeto real pela sua subjetividade ou imprecisão, e itens também duplicados, o que gera um ganho enorme na quantidade de registros dentro do banco de dados, tornando o sistema mais leve e eficaz. Outro ganho que a gente identifica é pelo menos 10 a 20% do valor de estoque. Como isso se dá? Se você sabe claramente o que tem registrado no sistema e essa informação bate com o estoque físico, não há necessidade de comprar materiais para garantir que a operação não pare, porque a informação é confiável. Além disso, quantas vezes a gente, por um erro de comunicação ou algum outro processo, adquire um material errado e esse material vai ficar por meses ou às vezes anos sem ser utilizado porque está lá e ninguém sabe como ele foi parar, para que ele vai ser usado, etc. Outro ganho que a gente identifica é uma redução de 10 a 20% do valor estocado. Esse ganho se dá porque, se você tem uma informação precisa, você não precisa comprar insumos e materiais em uma quantidade tão grande com medo da informação não estar precisa e você ficar sem material na hora do vamos ver. Então, já diretamente com o saneamento, a gente tem um ganho nesse processo.